Em sua primeira tentativa, o balonista consegue elevar-se com sua engenhoca por apenas 1 segundo. A máquina percorre 8 metros, mas outra vez não consegue se manter no ar. Uma multidão aguarda ansiosamente a experiência de Alberto Santos Dumont. O desafio era tirar o avião do chão, fazê-lo decolar. Quem estava presente no campo de Bagatelle pôde vivenciar uma das maiores conquistas do homem. Foi no dia 23 de outubro de 1906. O brasileiro Alberto Santos Dumont conseguiu. O 14 bis decolou. Havia uma expectativa muito grande. Praticamente todas as invenções tecnológicas que haviam sido pensadas antes estavam resolvidas. Você podia falar por telefone, você podia ter fotografia, você podia fazer um filme, você podia andar debaixo d'água com um submarino, você podia fazer praticamente todas as fantasias tecnológicas que Júlio Verne, por exemplo, levantou muito nos seus escritos. O voo não. O voo era um desafio que ninguém tinha ultrapassado. Ele realiza um voo de 60 metros, a uns 3 metros de altura do chão, que já é um espanto. Ele já ganha o prêmio Articon, que é o prêmio para aquele que voa mais de 25 metros. Então, quando ele voou com o 14 bis, ele cumpriu aquele paradigma de tirar do chão. Santos Dumont descreve, inclusive, que ele teve que desviar da multidão, que não acreditou que ele chegasse tão longe. O que causava curiosidade era a forma com que o pequeno homem comandava o seu estranho 14 bis. Com apenas 1,5 metro de altura, vestindo um impecável terno e seu inseparável chapéu Panamá, ele se contorcia para guiar seu aparelho. Uma vez que o piloto fica de pé, os comandos ficam nos ombros, os comandos de ailerons. Você tem um movimento de picar e cabrar na mão direita, mas ao mesmo tempo você tem que acelerar o avião com essa mão direita. Na sua mão esquerda você vira o avião para a direita ou para a esquerda, você dá a direção para o 14 bis. Então esses movimentos são muito importantes no comando, já que ele é uma aeronave canar e muito sensível, extremamente sensível. Mas vocês imaginam que um avião ele tem que fazer vários movimentos. Ele tem que subir e descer, ele tem que fazer isso, tombar para o lado e ele tem que virar assim. Então os lemes lá na frente, que parece a traseira do 14 bis, os lemes mexem assim, aquela caixa, ele mexe assim e mexe assim lateralmente. Como é que ele ia fazer para fazer isso? Então ele criou uma espécie de T amarrado nas costas, com cabos, né? Que num braço ele tinha uma manivela, uma rodinha aqui que ele puxava através dos cabos, ele fazia esse movimento assim. Com o outro ele tinha uma alavanca que fazia assim o movimento. E com os braços, com os ombros, ele fazia o movimento do avião tombar. Então vocês imaginam, ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer isso e tinha que fazer isso. Não dá, gente. Desta forma desengonçada, começou há 100 anos a história da aviação. É o primeiro voo homologado da história e no mesmo dia ele atinge a velocidade maior, que é 41 km por hora. Ele então preenche todos os requisitos e a partir desse momento, os outros pilotos que estavam tentando e estavam também discutindo, viram qual era a chave para o voo e a partir daí começam a voar. Então o marco do 14 bis é que realmente é o marco inaugural da aviação. Santos Dumont não inventou o avião, mas ensinou o homem a voar. Foi ele o primeiro a tirar o mais pesado que o ar do chão, sem ajuda de meios externos. Foi ele o responsável pela primeira decolagem. Então ele pode ser considerado como o pai da decolagem, Santos Dumont. Não como o pai do avião. Ele não criou o avião, porque o avião é um contexto maior, é um contexto de muitas pessoas. Porque se você considerar que avião faz curva, Santos Dumont não inventou o avião, segundo os franceses. Não fosse a audácia de tantos outros verdadeiros mártires da ciência, e hoje não assistiríamos talvez a este progresso maravilhoso da aeronáutica. Grande parte do mundo acredita que os irmãos
Wilbur e Orville Wright inventaram um avião. O Flyer, criado pelos Wright em 1903, nunca foi capaz de decolar, apesar de se manter no ar por um longo período. Só em 1908, os irmãos Wright vão divulgar a primeira foto falsificada do voo. Aí é uma reclamação, porque a foto é visivelmente falsificada. Eles apresentam uma outra foto, que é uma fotografia, que hoje a gente sabe que não corresponde ao voo. A fotografia que mais divulgada sobre o voo dos Wright não corresponde ao voo que eles dizem. É uma fotografia tirada num salto que o avião cai logo depois. A fotografia real do voo mostra que o voo saiu do alto e chegou lá embaixo, que foi um voo em declive, que nunca ultrapassou 5 metros de altura, desceu 9 metros. Então, os Wright, em 1903, não fizeram os voos. Em 1904 e 1905, eles estavam usando outras ferramentas, catapulta, ventos e coisas assim. Em 1908, dependiam da catapulta. Eles só vão usar um avião que decola pelos próprios meios, ou seja, que é um avião, em 1910. Eles tinham um motor de 14 HPs para um aparelho de 300 e poucos quilos. Então, vamos dizer, isso aí é comprovadamente impossível uma pessoa voar com um aparelho com essa potência. Em 13 de outubro de 1997, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez um discurso em que se referiu a Santos Dumont como o pai da aviação. O 14 bis é um marco na história da humanidade, porque ele é o primeiro a executar um voo e ensina o que é voar para todos os outros inventores. Nenhum inventor continuou o 14 bis, nem o Santos Dumont continuou o 14 bis. Mas o importante é que o 14 bis é a chave, ele explica que para você decolar, você tem que levantar a frente do avião, você tem que mudar o ângulo de ataque da asa, você tem que ter potência, você tem que ter um diedro na asa para você poder equilibrar o avião, você tem que ter um controle de estabilização. Quer dizer, o 14 bis te dá toda a chave do que é o voo. Dali para frente a gente melhora, mas sem o 14 bis, o voo teria demorado mais de um ano para ser inventado. Então o 14 bis inventa o voo do avião. A popularidade foi tamanha que em 1976 a União Astronômica Internacional deu o nome de Santos Dumont para uma cratera na Lua. Nascido em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabangu, em Minas Gerais, demonstrava seu talento pela mecânica desde criança. O fascínio pela aviação veio dos contos de Júlio Verne. Ele não teve estudo formal, ele estudou até a nível colegial, vamos dizer assim, né? Mas de todos os irmãos, 7 irmãos, ele foi o único que não teve curso superior. Isso por um site do pai dele mesmo. O pai dele percebeu que ele era muito prático. Desde criança ele mexia nas máquinas de café, nas peneiras, nos descascadores, nos elevadores, ele vivia fuçando. Ele pilotava as locomotivas do pai na fazenda, que era a única fazenda que tinha estrada de ferro particular. Então ele realmente fuçava pra caramba, era fuçador, né? O grande ponto que Santos Dumont vai se caracterizar em toda a sua trajetória é uma enorme criatividade, uma enorme objetividade, uma enorme intuição. Ele tem um conhecimento científico de todo o problema, mas o que ele consegue fazer é fazer tudo muito rapidamente, muito leve, sem nenhum complicador. Os inventos de Santos Dumont não são complicados. E essa simplicidade é que leva a um invento leve, bonito, mas eficiente. Fiquei estupefato diante do panorama de Paris visto de grande altura. Nos arredores, campos cobertos de neve. Era inverno. Durante toda a viagem acompanhei as manobras do piloto. Compreendia perfeitamente a razão de tudo quanto ele fazia. Pareceu-me que nasci mesmo para a aeronáutica. Tudo se me apresentava muito simples e muito fácil. Não senti vertigem nem medo. Construiu o menor balão já visto, 6 metros de diâmetro, 113 metros cúbicos de volume, confeccionado com seda japonesa. Com o domínio do balão, sentiu-se seguro a acrescentar nele um motor capaz de guiá-lo nos ares. Santos Dumont contorna a Torre Eiffel e prova ser possível dar dirigibilidade aos balões, feito que o torna conhecido em todo o mundo. Bom, o dirigível ele é uma aeronave como qualquer outra, ele não tem asas, a asa dele seria o hélio, né? Tem coisas que só o dirigível tem, então uma delas,
painel aqui, que é o controle do balonê e o controle do gás hélio. Quando o dirigível sobe ou desce, como ele tem um gás hélio aí dentro, o gás se expande e contrai. Na subida do dirigível, o gás hélio expande. E na descida, o gás hélio comprime, certo? Então a gente está subindo, o gás hélio está expandindo, só que o volume do envelope, ele é único, ele é constante. Então como é que eu vou achar espaço para o hélio expandir dentro dele e não ultrapassar a pressão máxima? Para isso nós colocamos, Santos Dumont aperfeiçoou, uma câmara de ar, tem essa janela aqui, ela se chama balonê, ela é inflada com ar. Então, à medida que o gás hélio vai expandindo, eu puxando essa manivela aqui, eu vou tirando o ar do balonê, ele vai diminuindo de volume e dando espaço para o gás hélio. A diferença base é que o dirigível rígido, você tem uma estrutura interna, que faz com que ele possa colocar câmeras, ou melhor, câmaras, né, internas, e você pode dividir o dirigível em compartimentos. Santos Dumont trabalhava exclusivamente com dirigíveis não rígidos, confeccionados com seda japonesa. O passageiro viajava numa gôndola embaixo do balão. Até hoje, os dirigíveis possuem a mesma estrutura criada pelo brasileiro. Todos os controles da aeronave funcionam como antigamente. Desde os primeiros até hoje, os princípios são exatamente o mesmo, né? O que muda são alguns equipamentos como GPS, transponder, né? Equipamento mais moderno, mas o princípio de funcionamento do dirigível não mudou nada, exatamente o mesmo. Se Santos Dumont tivesse colocado o nome dele nos dirigíveis, pode ser que hoje a gente falasse, olha, é um Zeppelin, olha, aquele é um Dumont. Infelizmente ele não colocava, ele colocava número. E a gente acabou achando que todo dirigível chama Zeppelin. O grande desafio passou a ser o avião. Santos Dumont, com o balão, ele esgota todas as possibilidades que um balão dirigido pode dar, né? Faz voos sensacionais, tipo, uma vez ele para na porta da casa dele, na outra vez ele deixa uma mulher pilotar o balão e comenta que, olha, veja, dirigir é tão fácil que até uma menina de escola pode dirigir. A imprensa começou a gozar ele, falando que Santos Dumont estava dormindo, que só ficava descansando em casa, porque ele ficou projetando, fazendo teste com os pipas, arremessando dardo, escrevendo, lendo, pesquisava biblioteca, livraria e tal, não sei o que. Aí, quando ele resolveu fazer, ele já estava bem adiantado no projeto dele. Santos Dumont acoplou sua máquina no dirigível número 14 para testar sua aerodinâmica. Mais tarde, já sem o balão, a máquina passou a ser chamada de 14 bis. Então, quando Santos Dumont, em 1906, persuadido por nada mais nada menos que Thomas Edison, Rodin, Proust, Gustavo Eiffel e os outros amigos, como Henri Farman, Charles Gabriel Voisin, Ferber, ele então coloca todo seu conhecimento em prol da aviação para criar o 14 bis. E em 1906, ele rapidamente constrói o 14 bis usando o que há de mais novo na época. Isso é importante. Ele usa, por exemplo, a asa biplana, as duas asas, que é uma invenção do Chanute, que é um engenheiro francês radicado nos Estados Unidos, que era um construtor de pontes e se dedica à aeronáutica. Então usa a tecnologia das pontes com duas pistas para ter maior resistência. O Chanute inventa o avião com duas asas, biplano. Então reduz a envergadura e aumenta a área, né? Ele pega a ideia do canar, de colocar o leme na frente, dos Wrights, que é para evitar um tipo de acidente. Ele pega aquela asa com cubos, né? Cubos vazados, do Hargrave, que é um australiano, que estava trabalhando com pipas. Ele pega o motor com Ferber, que tinha encomendado o motor Levavasseur Gastambide. Ele pega o motor... Então ele junta o que existia de mais avançado naquele momento e constrói um avião que é capaz de decolar e voar. Santos Dumont faz com que a aerodinâmica do 14 bis seja uma aerodinâmica suficientemente para que o avião decolasse com a pouca potência de motor que ele dispunha na época. E isso foi muito importante para viabilizar esse voo.
mas Santos Dumont sabia exatamente os mínimos detalhes do 14 bis, nada foi por acaso. A gente não pode olhar o Santos Dumont como sendo o inventor de um ou outro invento. A carreira dele, em 10 anos, ele faz 25 inventos aeronáuticos. Nesses 25 inventos, ele inventa, entre eles, além deles, ele faz o primeiro motor a explosão, o primeiro motor a gasolina que pode ser usado na aviação. Isso ele faz em 1898. Quando ele faz esse motor, ele diz para o mundo novamente, diz para os magnatas do petróleo que a gasolina vai ser usada na aviação, ou seja, existe um mercado novo. Então os magnatas do petróleo financiam a aviação. Se ele não tivesse feito o motor, outros fariam um dia, mas ele foi o primeiro a fazer. Depois ele inventa o primeiro motor de cilindros opostos, que é um motor muito leve que ele vai usar no Demoiselle, que é usado até hoje em aviões leves. E ele também é considerado o pai do design, porque tudo que ele fazia, ele tinha uma preocupação de que a coisa ficasse bonita, que a coisa ficasse leve, elegante. Então batizaram o Demoiselle. Por quê? Batizaram o Demoiselle senhorita, quer dizer, é uma coisa elegante, é bonito. A Demoiselle media 10 metros quadrados de superfície de asas. Era 8 vezes menor que o 14 bis. Com ela, durante um ano, fiz voos todas as tardes. Como era um aeroplano pequenino e transparente, deram-lhe o nome de Libelo, ou Demoiselle. Este foi de todos os meus aparelhos o que conseguiu maior popularidade. O Demoiselle é o primeiro ultraleve da história. E é curiosíssimo, porque uma vez inventado por Santos Dumont, o Demoiselle, o ultraleve hoje é igual ao Demoiselle. Igual que eu digo, conceitualmente igual. É o mesmo avião, muda tecido, muda isso, conceitualmente é a mesma coisa. Não há uma evolução do ultraleve. Além de aviões, Santos Dumont também se dedicou a outros inventos. Ele inventou de usar gás de rua, que era mais barato do que o gás hidrogênio que utilizava, para poder economizar. Ele inventou hangar. Por que ele inventou hangar? Por uma questão econômica. Porque os balões ficavam ao relento e vazava tudo gás. Ou então no final do dia tem que embuchar ele, porque não tinha guardar, e aí gastava gás para encher de novo. Ele inventa uma coisa que é essencial hoje na aviação, que é a prática de você fazer o check-in. O piloto entra a bordo e fala com a torre dizendo o seguinte: gasolina, contato, leme, asa, flap, aileron. Essa prática de você ter um manual em que você leia o que você tem que fazer e o outro confere, foi uma invenção dele. Inventou porque caiu. Quando não fez isso, caiu. Aí ele viu que era bom fazer. Entende? Mas isso é a contribuição do Santos Dumont. Ele é muito maior do que o 14 bis, muito maior do que o Demoiselle. Ele inventou a porta de correr. Uma coisa extremamente prática, né? As rodas em cima, né? A porta também. Ele não fez o peso da porta na roda. As rodas estavam em cima, como hoje existe, né? Trilhos em cima, né? A porta corre pendurada. E daí duvidaram que aquela porta fosse correr sob rodinhas, né? Duvidaram, ele marcou, chamou um monte de gente, tudo, chamou uma pequena criança e mandou que ela empurrasse aquelas portas gigantescas. Aí a criança foi lá e empurrou a porta, inaugurou o hangar. Ele contribui para a invenção do relógio de pulso como a gente entende hoje. Um relógio de pulso leve, prático, bom e tal. Existiam relógios anteriores que eram ou joias ou cronômetros. O relógio de pulso social é uma invenção que parte de Santos Dumont e de Cartier. Ele pensava num jeito para fazer as coisas práticas, a coisa do relógio no punho. Né? O relógio no punho, ele ficava puxando, amarrando com lenço. Forças partidárias de São Paulo se unem contra a ditadura do governo provisório de Getúlio Vargas. Militares e civis voluntários travaram uma luta armada apoiada por políticos de outros estados. Brasileiro lutando contra brasileiro. Principal arma, o avião. Santos Dumont voltou para o Brasil, mas já não era o mesmo que havia partido com tantos sonhos. Esclerose múltipla em virtude de tantas quedas, depressão e o uso do avião em guerras o fez desistir. Santos Dumont suicida-se no Guarujá. Pouco tempo antes dele se matar, ele recebeu uma homenagem. Os amigos dele vieram num avião Blériot, que batizaram o modelo Blériot, né? Batizaram o avião de Santos Dumont. E tinham vários amigos deles que vieram, quando ele estava chegando de navio,
o avião sobrevoando caiu no mar e morreu todo mundo. Um avião com o nome dele, amigo dele, numa máquina que ele tinha criado. Aí ele não se restabeleceu mais. Aí começou a Revolução, dia 10 ou 14 de julho, dia 23 ele matou. Ele escreveu uma carta implorando para o povo parar de brigar, o brasileiro matando o brasileiro, aquela aflição que ele tinha por causa disso, né? E ficava ouvindo os aviões invadindo São Paulo pelo litoral, lá em Guarujá. E aí ele, numa tarde, ele não suportou o barulho dos aviões de novo. Aí o sobrinho dele deu um descuido, ele entrou no quarto do hotel, e ele morava no hotel, né? Morava no litoral, porque essa coisa de saúde, né? O povo vai para o litoral. E ele se matou, se enforcando no cinto-roupão no cano do chuveiro do banheiro. Eu, para quem já passou o tempo de voar, quisera entretanto que a aviação fosse para os meus jovens patrícios um verdadeiro esporte. Meu mais intenso desejo é ver verdadeiras escolas de aviação no Brasil, ver o aeroplano, hoje poderosa arma de guerra, amanhã meio ótimo de transporte, percorrendo as nossas imensas regiões e povoando o nosso céu. O Brasil tem uma história única em termos de indústria aeronáutica, única em todo o mundo. E o fato de que Santos Dumont, há 100 anos atrás, foi um pioneiro na aviação, desenvolvendo conceitos que até hoje, estão presentes nas nossas aeronaves. E o fato de que o Brasil, um dos 15, 20 países em todo o mundo a dominar toda a indústria aeronáutica no seu ciclo completo, desde o projeto, concepção, a construção de um protótipo, a sua certificação, a sua produção em série e o acompanhamento desse avião em operação, isso coloca o Brasil numa posição de destaque, nos enche de orgulho, e a presença desses dois símbolos aqui, de um lado o 14 bis, de outro o Embraer 190, o mais moderno avião que nós temos, transportando 100 passageiros, é um fato de grande significado. Desde a criação do 14 bis, a aviação passou por várias transformações. Aquele simples aparelho que acomodava somente um passageiro, atualmente comporta um número que vai além do imaginado por Santos Dumont. Haverá hoje, talvez, quem ridicularize minhas previsões sobre o futuro dos aeroplanos. Quem viver, porém, verá.